Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Portal Pequenina Luz, um portal feito para pais e mães que desejam educar os seus filhos para o reino de Deus. E nesse podcast eu vou falar sobre uma estratégia muito simples que vai lhe ajudar a evitar traumas quando seu filho vive ou experimenta uma situação delicada, uma situação que possa ser chocante. Antes, porém, se você deseja enviar sua sugestão de temas, se você deseja enviar sua pergunta para respondermos através do nosso podcast, envie uma mensagem para nós no nosso WhatsApp, DDD 47 99661 3296. E através do nosso WhatsApp, você pode também solicitar fazer parte da nossa lista de transmissão. Na nossa lista de transmissão estão mães e pais que recebem semanalmente os nossos materiais, as nossas novidades, os novos vídeos, novos podcasts e também materiais para download, materiais para serem usados em casa com as crianças. Mas vamos lá então. Quando acontece uma situação assim chocante, uma situação delicada, mães e pais costumam ficar preocupados com a possibilidade disso gerar algum tipo de trauma nos filhos. Na verdade, muitas mães e pais já conversaram comigo. Karine, será que vai ficar algum trauma? Eu não sei o que fazer porque eu tenho medo de deixar um trauma. O medo do trauma parece ser assim, algo unânime em pais. Se não é todo pai que tem esse medo, eu vou dizer que pelo menos a maior parte dos pais que eu conheço tem esse medo, pais e mães. E, obviamente, que a gente tem que, sim, se preocupar em gerar aos nossos filhos experiências que ajudem com o desenvolvimento saudável deles e evitar situações, experiências que vão provocar alguma falha, alguma complicação no seu desenvolvimento. Só que existem situações que fogem amplamente ao nosso controle. Acidentes, por exemplo, não estão sob o nosso controle. Alguma coisa pode acontecer, por mais cuidadoso que você seja, e ser um evento que se torna traumático dependendo da forma como seja conduzido posteriormente. Então, além de todos os cuidados que nós podemos tomar no dia a dia para evitar expor as crianças a situações que costumam se tornar situações traumáticas na vida de muitas pessoas, existe também algo muito simples que você pode fazer. Normalmente, o que acontece quando a criança, por exemplo, se machuca gravemente que eu digo assim, uma coisa é a criança tropeçar, cair, dar um raladinho e levantar. Outra coisa é ela bater a boca, perder um dente, ter que ser levada ao dentista, ou seja, é uma coisa mais complexa, né? Não compromete a existência dela, não vai botar em risco a vida dela, mas gera um sofrimento mais longo e pode sim vir a gerar um trauma por todo esse sofrimento que se torna contínuo e permanente ali, ou pelo choque que a criança toma em função daquela situação assim inesperada. Então, quando ocorre uma situação dessas que nos pega de surpresa e que nos abala emocionalmente, na tentativa de acalmar a criança e também de manter a calma, os pais costumam desviar a atenção da criança daquilo que aconteceu. Filho, olha aquilo ali, vamos tomar um sorvete, vamos fazer isso, ou então liga o celular para a criança distrair e parar de chorar. E é uma técnica que funciona? Claro que se você distrair a criança, por algum tempo o foco dela vai ser desviado daquele assunto que a assustou, que a causou dor ou sofrimento, e ela vai conseguir se acalmar. Isso funciona com qualquer ser humano, na verdade. Se você está numa situação tensa, a sua tensão só é produzida a partir da forma como você percebe a situação. Então, quando você muda o foco, ou seja, muda a percepção, você muda o estado de tensão. Eu falo mais sobre isso em vários vídeos no meu canal profissional no YouTube. Eu vou deixar, inclusive, o link do meu canal e de alguns desses vídeos na descrição desse podcast, que aí você pode conferir mais sobre esses assuntos do desenvolvimento da mente humana, como a nossa mente funciona. Mas, para esse podcast, quero chamar a sua atenção para uma coisa, que esse recurso, no que diz respeito a evitar o trauma, ele não é tão funcional.
Por quê? Porque naquele momento ele desvia a mente da criança do assunto e posteriormente você pode também continuar desviando, mas isso não faz com que aquele evento fique resolvido na mente da criança. Então a criança pode, por exemplo, vir a ter medo de, por exemplo, a altura, se ela caiu da altura e machucou a boca. Ela pode vir a ter medo das situações que têm relação com aquele evento que ela experienciou e que foi traumático e não ficou resolvido na sua mente. Uma vez eu recebi no meu consultório um menino pequeno e ele tinha um trauma que ele havia engasgado ao comer, se eu não me engano agora, acho que era uma pizza, era alguma coisa que tinha queijo. Então ele não conseguia comer queijo mais. E a mãe me procurou para ajudar ele a vencer esse trauma. Eu não consumo queijo, eu achei ótimo que o menino não quisesse consumir queijo, mas obviamente aquilo era um trauma, não era uma decisão racional dele, então precisava ser trabalhada. E assim, situações como essa, um engasgo que a criança tem com o alimento, pode fazer com que ela crie aversão àquele alimento para o resto da vida, se isso não for trabalhado corretamente. Eu citei esse exemplo do meu paciente só para te mostrar como as crianças elas passam por experiências normais à medida que elas se desenvolvem, porque tem a fase em que eles engasgam mesmo e eles podem se assustar com esse engasgo de tal forma que eles não queiram mais aquele alimento, que eles passem a rejeitar o alimento. Existem casos, e já atendi um caso assim também, de criança que se traumatiza no desfraude, no uso do vaso e acaba tendo dificuldades depois, posteriormente, com a evacuação, desenvolve um intestino preguiçoso, porque passa a segurar as fezes para não ter que fazer as fezes, porque fazer remete àquele evento traumático que ela vivenciou e que criou uma dificuldade para ela. E isso eles levam para o resto da vida. Então, já atendi adultos, adolescentes com traumas que foram originados lá no início da vida, quando eram pequenininhos. E por quê? Porque o assunto não foi bem resolvido. Então, distrair a criança não funciona. Você vai acalmá-la, e ótimo, você pode usar isso para acalmá-la por alguns minutos até você conseguir tomar também as suas decisões sobre o que fazer. Mas depois você precisa trabalhar esse assunto corretamente o quanto antes possível na mente da criança para que não seja gerado um trauma e ela desenvolva uma ansiedade ou um medo em relação àquela situação, aquele problema que ocorreu. Ok, eu acabei de falar, na verdade, o que você não deve fazer. Então, eu vou falar agora de uma estratégia simples que você pode usar, que é a de conversar com a criança e explicar para a criança o que aconteceu, relembrar o fato e deixar claro para a criança o que ocorreu e por que ocorreu, de forma lógica e racional. Com isso, você vai organizar na mente da criança o ocorrido. E você vai desmistificar aquilo que se tornaria o trauma. Por exemplo, vou voltar lá no exemplo da criança que cai, machuca a boca de tal forma que chega a perder o dentinho e tem que ser levado a um dentista para fazer algum procedimento. Você pode sentar com essa criança e lembrar ela, conversando com ela normalmente no dia a dia, lembrar ela do que aconteceu. Filho, você lembra que você subiu em cima da cadeira, a cadeira virou, você bateu a sua boquinha no chão, quebrou o dentinho. E aí você explica por que o dentinho quebrou, você explica por que ele caiu, explica que a cadeira ela não consegue suportar o peso dele se ele inclinar a cadeira, então a cadeira vai virar. E ele vai bater a boca porque o rosto dele é uma das primeiras coisas que vai se encontrar ali com o chão. O corpo até pode estar protegido pela cadeira, mas a cabecinha raramente fica protegida pela cadeira quando a criança fica em pé e a cadeira vira. E aí você vai explicar que os dentes, eles são sensíveis. Se eles batem, eles podem quebrar, eles podem sair, eles podem afundar. Então, à medida que você explica logicamente o que ocorreu, a criança passa a compreender o fato de forma racional. Ela elabora aquele fato na mente dela e soluciona o problema na mente dela. Quando a gente não explica, quando a gente não conversa, e você pode fazer essa conversa várias vezes.
várias vezes, pode lembrar do assunto e conversar de forma tranquila. Não é porque você vai lembrar do assunto para chamar a atenção da criança ou repreender a criança, não. É só para ter uma conversa racional sobre o que ocorreu e garantir que a criança tenha compreendido aquele fato. Quando a gente faz isso, ela elabora melhor, então. Mas quando a gente não faz isso, fica alguns buracos na mente da criança sobre aquele assunto. Então, esses buracos abrem brechas para que a criança crie os seus medos e ansiedades, que muitas vezes não vão ter fundamentação lógica, não vão ter embasamento na prática, mas tem embasamento na experiência que ela teve. Por quê? Porque a experiência não foi explicada, então ela faz uma interpretação imediata daquela experiência. Ela pode concluir que a cadeira é perigosa, ou que estar em cima de algo alto é perigoso por si só. E às vezes ela vai precisar estar em alguma coisa alta, às vezes ela vai precisar subir uma escada, às vezes ela vai crescer e ela vai ter necessidade de enfrentar a altura, de sentar em cadeiras normalmente, né, para fazer suas refeições. Ela não pode ter medo de cadeira, ela não pode ter medo de altura, se ela for viver como um ser humano normal e saudável. Ela precisa ter esse enfrentamento. Então, se a gente não soluciona o fato na mente da criança, se a gente não explica e elabora corretamente esse fato, o que acontece é que a criança, as brechas que ficaram, a má compreensão, vai criar mitos acerca daquele fato e são esses mitos que geram uma ansiedade e um trauma. O meu paciente, por exemplo, ele entendeu que o queijo faz engasgar, que comer queijo agarra na garganta, engasga. E ele achava, então, que era impossível comer algo com queijo sem engasgar, então ele não queria comer mais queijo. Ele tinha medo do engasgo, porque ele ficou sem ar, depois ele vomitou. Foi uma experiência horrível. E ele estava em público, então ainda teve a vergonha, né, da questão ali social. E isso tudo precisa ser elaborado na mente da criança para que ela consiga entender que aquele fato ocorreu por uma determinada razão. E pode ser evitado dessa e daquela maneira, e não necessariamente que aquele alimento tem aquela característica de engasgar, de provocar mal. Então, tem adultos que carregam uma série de medos ao longo da vida simplesmente porque ninguém trabalhou com eles essas questões na infância, principalmente logo que aquele problema ocorreu. Por falta de conhecimento, obviamente, e por isso aqui no nosso podcast, a gente aproveita para compartilhar conhecimento que possa ajudar no dia a dia você a educar de forma mais eficaz. Eu espero que essa dica simples de ter essa conversa que explique detalhadamente de forma racional e lógica o que ocorreu para que a criança compreenda, possa ajudar no desenvolvimento do seu filho. Lembre-se de que você não deve subestimar a capacidade da criança de compreender aquilo que você explica. Você pode explicar de forma lógica, você pode explicar as leis da física, você pode... Obviamente, você não precisa falar de uma forma tão complexa que a criança se perca no caminho do que você está descrevendo a ela. Mas você pode, sim, dizer que existe uma força que puxa para baixo, que se chama gravidade. Se você faz determinados movimentos, ela vai puxar para baixo. Então, não é só a cadeira que vira. Ela pode cair de diversos outros lugares, mas isso se ela não estiver usando corretamente. E aí você explica qual é a forma correta de usar esses objetos ou de se comportar quando está em uma altura mais elevada. Ou seja, quando a gente trata as crianças como seres que podem compreender as coisas, a gente colabora para que a mente delas elabore de forma mais saudável as experiências que elas têm no dia a dia. E assim, coisas difíceis, delicadas, que geraram dor, não precisam se tornar traumas. Eu fico por aqui e espero que essa dica ajude você no dia a dia e nos vemos num próximo podcast.